Graças a Deus por sua palavra. Colossenses capítulo 3, no verso 15, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, dominem vossos corações e sede agradecidos. Ainda falando sobre gratidão, qual seria o segredo para ter um coração grato, para sermos agradecidos? Como cristãos, nós somos ordenados, confrontados com mandamentos diretos de ser agradecidos, um imperativo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 18, em tudo dai graças. Agora, as pessoas costumam confundir muito a situação e precisamos distinguir para de fato brotar do nosso coração a verdadeira gratidão. Bem intencionado, sim, nós procuramos ser gratos, nós procuramos uma vida de gratidão, de satisfação, mas a palavra gratidão, quando ela não é acompanhada por um coração grato, um coração satisfeito, um coração compromissado com toda a graça recebida, a palavra fica vazia. E há uma certa superficialidade, uma contradição de termos. Veja, por exemplo, esta ilustração. Um pai passeando com seu miúdo no mercado. Passa diante de uma banca de frutas e o comerciante, para fazer um gesto de carinho ao miúdo, lhe oferece uma laranja. O miúdo pega aquela laranja, olha para o pai, todo entusiasmado, e o pai, meio sem graça, pergunta ao filho: então, filho, como se diz para o senhor o que devemos falar? A resposta do miúdo foi: senhor, descasca. Vai, tire a casca para mim. O pai ficou frustrado, porque a resposta deveria ser um muito obrigado. Mas muitas vezes nós confundimos a gratidão com a boa educação. Sim, elas andam perto e uma faz parte da outra, sem dúvida. Porém, a convenção social, a etiqueta social, faz com que muitas vezes estamos falando muito obrigado apenas de boca, mas o coração ainda não se sente gratificado, não se sente grato por receber uma dádiva. O segredo da gratidão não está naquilo que você faz e espera receber. Afinal de contas, vivemos numa sociedade de imediatismo, uma sociedade onde que eu exijo, eu quero, eu determino. Esta é a lista top das pessoas. Todas se veem no direito de requerer alguma coisa. E a compreensão popular ou social da gratidão se baseia nesse sentimento de compensação. Como um aluno numa classe de aula, quando apresenta uma boa prova, um bom trabalho, está esperando uma gratificação de boa nota e simplesmente ele agradece ao professor pelo reconhecimento do seu esforço na matéria. Essa é a compensação, o sentimento de compensação. Esse tipo de dinâmica social implantado, essa retribuição que nós vivemos, vai causar muitas dificuldades e atrapalhar o nosso desenvolvimento de aptidão de um coração grato, de uma vida agradecida a Deus. Seria, portanto, o sentimento algo indispensável para o coração grato, ser sensível, perceber a situação? Popularmente, a gratidão é vista como um mero sentimento, ou às vezes não precisamos ter um sentimento de gratidão. E aí está o perigo, pois muitas vezes vamos
deixar de exercer a gratidão porque não sentimos um coração grato. E assim estamos isentos da responsabilidade de retribuir. Agora, é um erro grave, e a palavra de Deus nos corrige e chama a atenção. Não anula o sentimento de gratidão que há em nossas vidas, mas também não vai nos isentar da responsabilidade de exercer, mesmo porque a ordem bíblica é de termos gratidão. Gratidão por tudo, dai graças em todas as coisas. Sede agradecidos. Seria, portanto, um fator meritório, um certo merecimento. É o que diz a sociedade em que vivemos. Porém, geralmente a gratidão é visto como um reconhecimento de um atributo, ou de um esforço, ou de uma recuperação nossa. Portanto, acabamos secretamente exigindo algo em troca. E esse é um outro erro, e a Bíblia nos corrige e chama a atenção novamente. A palavra de Deus é uma resposta favorável para que tenhamos favores imerecidos. Exatamente isso. A gratidão, biblicamente falando, é a resposta que nós damos a um favor imerecido. Não fizemos nada para receber algo que Deus está nos ofertando. Está dando um presente, uma dádiva, um dom, sem merecimento algum. Cuidar para não confundir, portanto, com convenção social, etiqueta social, ou mesmo como cultura de uma sociedade. A gratidão tem como referência pessoas que muitas vezes esperam este gesto de gratificação para serem exaltadas. E aí está o erro, baseada sempre no que as pessoas fazem. Portanto, o segredo da gratidão não está no que fazemos ou que as pessoas fazem, mas o segredo da gratidão está no que Deus faz. E faz por nós, na criação e na salvação em Cristo Jesus. Está naquilo que Deus tem para nos oferecer cada vez mais. A gratidão é sempre uma resposta à obra de Deus na criação, na salvação. E o segredo não está naquilo que você faz, mas naquilo que Deus tem para nos dar. O segredo da gratidão está em crer. E nós vamos ver que gratidão, ela está muito perto ou caminha junto com a fé. Crer no que Deus faz. E mais ainda, continua fazendo. E fará ainda por nós. Não pense você que Deus terminou os seus favores para com o homem, dando salvação em Cristo Jesus e pronto. Aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz e o que fará por nós ainda, deve encher o nosso coração de gratidão, de reconhecimento, de piedade, de devoção. E Ele assim faz para a sua própria glória. Veja o que Paulo escreve em Romanos capítulo 11, no verso 36. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Não pense você que esta gratidão você está fazendo um gesto nobre. É reconhecer que você, eu, não merecíamos nada. Mas o Senhor, um favor imerecido, nos alcança com a sua graça. Vemos que gratidão é um compromisso contínuo, exatamente em contraste com uma vida afastada de Deus. A gratidão, ela demonstra sempre uma dependência com as coisas de Deus. Efésios, no capítulo 5, no verso 3 e 4, lemos assim: mas a fornicação e toda impureza, avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem torpeza, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, antes
ações de graças. Ação de graça, coração agradecido, contrasta o homem piedoso, o homem convertido, o homem dependente de Deus, com o iníquo, com aquela pessoa que anda pela carne, anda pelos seus sentimentos, pela sua honra e pela sua nobreza. A ingratidão é uma das marcas, portanto, do incrédulo. Logo, a gratidão caracteriza o cristão. Romanos, no 1º capítulo, no verso 21, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Essa é a marca do insensato, do incrédulo, do homem carnal, do homem natural. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, também vai descrever esta figura do ingrato. Gratidão é o termo usado para resumir cada vez mais o nosso comportamento apropriado da fé que assumimos quando recebemos direto da cruz do Calvário o perdão, a reconciliação, a graça bendita do Senhor em nossas vidas. O Salmo 95, o verso 2 e 3, podemos ler: apresentemo-nos ante a sua face com louvores, celebremo-lo com salmos, porque o Senhor, Deus, é grande, Rei grande sobre todos os deuses. E olha só, este Deus Todo-Poderoso nos amou com amor eterno, olhou para a nossa vida com devoção, com misericórdia, com piedade, nos resgatando das trevas. E o nosso coração tem que estar agradecido eternamente por aquilo que Deus faz. E quando somos agradecidos por aquilo que Deus faz, nós vamos evidenciar esta gratidão no tratamento interpessoal, no nosso relacionamento do dia a dia, principalmente dentro da congregação, que é o contexto de Colossenses 3, do verso 15, que Paulo está nos ensinando e nos admoestando. Ser grato é uma resposta de fé no que ele nos providenciou na criação e na salvação. Gratidão sincera deve sempre nos acompanhar e nos caracterizar, mesmo porque, sem esta graça bendita, não somos nada, não merecemos nada, não fazemos nada. Somos o que somos pela graça bendita do Senhor. Que Deus tenha misericórdia e nos dê cada vez mais um coração grato por tudo aquilo que o amor de Deus tem se derramado em nossas vidas. Amém. Continuando com o nosso estudo em Colossenses capítulo 13, versículo 15 ainda, eu gostaria de começar por enviar um grande abraço, como sempre faço, a todos aqueles que nos escutam e que nos seguem. E a nossa oração vai sempre no sentido de que o Senhor vos possa abençoar, vos possa iluminar, vos possa trazer luz ao vosso entendimento, para que na verdade possais compreender melhor a sua vontade e amar mais a sua pessoa e a sua palavra. Um grande abraço depois para todos. Em Colossenses 3,15 nós lemos: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine nos vossos corações e sede agradecidos. Ora, eu queria voltar a falar sobre o sede agradecidos, mas particularmente sobre a palavra sede. Sede é um modo verbal que está no imperativo. E a pergunta que se impõe é: o que significa a palavra imperativo? Ora, se o apóstolo está aqui a ser imperativo relativamente ao facto de sermos agradecidos, o que é que ele quer dizer com isso? O que significa, pois, a palavra imperativo? Trata-se nem mais nem menos do que uma ordem. É verdade, temos aqui uma ordem. Sede agradecidos. Temos aqui não apenas uma ordem, mas uma obrigação necessária. Uma obrigação imperiosa. É isso que quer dizer imperativo. É uma obrigação imperiosa, uma obrigação premente, urgente,
uma obrigação essencial, imprescindível, indispensável. Cada um destes termos, e todos eles no seu conjunto, é que nos dão a ideia clara do que é ser imperativo. É de facto ser imperioso, premente, urgente, essencial, imprescindível, indispensável. E nas suas epístolas o apóstolo Paulo apresenta-nos várias destas obrigações imperiosas, indispensáveis, imprescindíveis, prementes e urgentes. Será que tens porventura olhado para elas com olhos de ver? Vamos fazer uma retrospectiva rápida acerca destas obrigações a que ele se refere. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 11, ele diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Cá temos aqui um dos imperativos, sede fervorosos no espírito. Fervoroso é ser ativo, é não ser passivo. Isto é imperioso, isto é urgente. E preocupa-me a passividade de tantos crentes em relação ao Senhor, em relação à sua obra. Ser fervoroso é ser ativo, é não ser passivo. Mas não é só isso, é ser apaixonado, é ser dedicado, é ser zeloso, é ser devotado, diligente. E mais, é ser mesmo entusiasmado. E ser entusiasmado significa ser cheio de Deus. O apóstolo Paulo orava por crentes cheios de Deus. Na carta aos Efésios, no capítulo 3, na segunda parte do capítulo 3, ele ora, naquela segunda oração que nós temos na epístola, e nessa oração ele ora para que os crentes fossem cheios da plenitude de Deus. Ou seja, ele estava a orar por entusiastas. E de facto nós precisamos ser entusiastas. E isto é imperioso, é imperativo. Isto é algo que é premente, é urgente, é essencial, é imprescindível, é mesmo indispensável. Não percamos isto de vista. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 12, o apóstolo diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E ele aqui diz: sede pacientes na tribulação. Ser paciente, o que significa ser paciente na prática? Isto de facto também é imperioso, é urgente. Paciente é aquele que sofre sem reclamar. Precisamos tanto de perceber isto e de experimentar e de viver isto. É a mesma coisa que ser conformado, que ser resignado, que ser submisso, que não reclamamos. Isso é que é ser paciente. Ser conformado, resignado, submisso. Isso é completamente diferente de, por exemplo, ser inconformado, de ser um revoltado. Ser paciente é exatamente ao contrário. É aquele que espera tranquilamente, que é calmo, que é sereno. É aquele que não desiste, que é perseverante, que é persistente. De facto, isto é ser paciente. Ser paciente é ser forte, é ser firme, é ser seguro, é ser constante. Todos estes termos dão-nos o quadro completo do que é ser paciente. E isto é imperioso, é premente, é urgente, é essencial, é imprescindível, é indispensável. Em Romanos 12, 16, temos um outro imperativo: sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Sede unânimes entre vós. Outro imperativo. O que é ser unânime? É ter o mesmo parecer, é ter o mesmo sentimento. E quando se fala em ter o mesmo sentimento, lembramos-nos de Filipenses capítulo 2, que o apóstolo diz para termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que é o sentimento da humildade. Portanto, ser unânime é ter o mesmo parecer, fruto do mesmo sentimento que é a humildade. Sem humildade não pode haver unanimidade. É ser concordante. Para sermos concordantes temos que ser humildes. É ser ajustado. Para nos ajustarmos temos que ser humildes. É ser comungante. É ter o gosto da comunhão com os outros. É aquele que vive em boa harmonia com os outros. Isto é ser unânime. E isto é imperioso. Isto é premente, é urgente. Isto é essencial na nossa comunhão, na nossa experiência. Isto é imprescindível e é indispensável. Que Deus nos ajude nisto. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, temos um outro imperativo. Diz o apóstolo: sede meus imitadores
como também eu de Cristo. O que é ser imitador? É ser um copista. Um imitador é aquele que copia. Certamente que tu já ouviste a expressão nem copiar sabes. Esta expressão é aqui muito importante na nossa análise. Quando se diz nem copiar sabes, quer-se com isso dizer que o copiar é algo que é básico. Ora, se um indivíduo nem copiar sabe, é o mesmo que dizer, olha, nem aquilo que é básico, que é simples, o mais elementar, tu consegues fazer. E alguns pensam que imitar o apóstolo Paulo, imitar a Cristo, é algo de transcendente, é algo de complicado, é algo difícil. Não é. Copiar é algo que é básico. Será que nem copiar sabes? Copiar, imitar, é tomar por modelo, é assemelhar-nos a. Isto é imperioso que o façamos. Tomarmos Paulo e Cristo por modelo, porque se tomarmos Paulo por modelo, estamos a tomar o Senhor por modelo. Assemelhar-nos a eles na forma de viverem. Isto é imperioso, é premente, é urgente, é essencial, é imprescindível, indispensável. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14 e no versículo 20, nós lemos, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Outro imperativo, sede meninos na malícia e adultos no entendimento. A malícia é a inclinação para o mal. Quanta propensão há em nós para o mal. E nisto diz o apóstolo, sede meninos, mas sede adultos no entendimento. O entendimento significa a maneira de pensar. E nós aqui temos um grande desafio diante de nós. Qual é a nossa forma de pensar? As nossas ações são resultado da nossa forma de pensar. E alguns de nós temos uma forma de pensar tão diferente da forma de pensar do Senhor. Como precisamos nos ajustar à forma de pensar do Senhor. Como precisamos de crescer na nossa forma de pensar. Crescer no entendimento. Quanta maneira de pensar infantil existe na vida cristã. Nós não podemos ser infantis na nossa forma de pensar a vida cristã. Não podemos ser meninos, temos que ser adultos na fé. Que Deus nos ajude, porque isto é imperioso, isto é premente e urgente, é essencial, isto é imprescindível, isto é indispensável. Não queiramos viver outra vida que não a vida adulta da fé. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, temos outro imperativo. O apóstolo diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós aqui temos sede firmes e constantes, sempre abundantes. Firme. O que é ser firme? É não nos movermos. É não vacilarmos. É sermos sólidos, estáveis. É sermos decididos, determinados. Sermos resolutos nas nossas decisões. Costuma-se dizer que firme é ponto de apoio. E quando nós somos firmes, somos um ponto de apoio para os outros. E quantos há que precisam de um ponto de apoio e nós devemos ser? Devemos ser constantes. Ser constante é ser consistente, é ser insistente, é ser perseverante, é ser ininterrupto, não termos interrupções na nossa forma de viver, é sermos regulares, pois, é sermos invariáveis, não termos variações, é sermos imutáveis, não mudarmos, é sermos leais e fiéis, porque só quem é constante é que é digno de confiança. Só se pode confiar em quem é constante, porque em quem não é constante não se pode confiar. Que Deus nos ajude. E de sermos abundantes. Ser abundantes, sermos firmes, constantes e abundantes, que significa sermos fartos. Eu gosto do Salmo 23 e versículo 5, quando o salmista diz, o meu cálice transborda. Isto é ser abundante. Isto é ser farto, a ponto de transbordar. Nós precisamos de ser crentes que transbordam, crentes fartos, abundantes. Outra forma de analisar o caso é olhar para o crente como sendo fértil, produtivo, rico. E a abundância é tão grande que há um transbordo. E isto é imperioso. Isto também é premente e urgente. Isto também é essencial e imprescindível e também é indispensável. Que Deus nos ajude nisto. Outro imperativo temos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, quando o apóstolo diz, quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer,
vivei em paz e o Deus de amor e de paz será convosco. Sede perfeitos. Significa sede completos. Ou seja, sede acabados. Não deixeis as coisas por metade. Não façamos as coisas por metade. O Senhor não faz as coisas pela metade. Não sei se já notaste isso, que o Senhor não faz as coisas pela metade. Ele consuma tudo o que faz. Ele acaba tudo o que faz. E como eu dizia, ser perfeito é ser acabado, ser completo, no sentido de ser acabado. Mas o Senhor também não quer que nós façamos as coisas pela metade. Ele quer tudo de nós. Se Ele é perfeito, e é, Ele não quer que nós sejamos menos que isso. É por isso que nós lemos em Mateus 5,48 algo, por exemplo, como isto. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sim, sede vós, nós, também perfeitos. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13 e versículo 11, aqui nesta passagem nós lemos: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de paz, o Deus de amor e de paz será connosco. O que é que Deus espera de mim? Que eu seja perfeito, que eu seja consumado, que eu seja acabado. O que é, na prática, ser acabado? Ser perfeito, ser acabado. O que é isso na prática? Olhamos para o apóstolo Paulo e ficamos a perceber o que é ser acabado. Olha o que é que ele disse no caso dele. Combati o bom combate. Ele acabou. Ele é acabado nisto. Acabei a carreira. Ele é acabado na carreira, é acabado no combate. E guardei a fé. E também foi consumado na fé. Paulo não é um modelo para nós imitarmos e copiarmos e sermos perfeitos também nisto, sermos acabados. Que o Senhor nos ajude a não ficarmos pela metade naquilo em que nos envolvemos. Que o Senhor nos ajude a sermos consumados em toda a obra que Ele nos der a fazer. Só assim o podemos glorificar como Ele de facto merece. Depois diz ele, sede do mesmo parecer. Nós só podemos ter o mesmo parecer se formos parecidos com o Senhor. Sejamos simples, pragmáticos. Só podemos ter o mesmo parecer uns com os outros se formos parecidos com o Senhor. Só se eu for parecido com o Senhor e tu fores parecido com o Senhor é que nós vamos ter o mesmo parecer. Pensemos nisto também. E sermos consolados. O que é ser consolado? Outro imperativo de sermos consolados é sermos saciados. Sermos satisfeitos. Só quando estamos saciados é que estamos consolados. Só quando ficamos satisfeitos é que estamos consolados. É uma pena tão grande olhar para tantos cristãos esfomeados, que não estão saciados. Olhar para tantos cristãos que vivem vidas insatisfeitas. Que Deus nos ajude para que sejamos saciados, satisfeitos. E isto acontece, ficarmos saciados e satisfeitos, pela consolação das Escrituras. Quando a Bíblia diz sede consolados, a Bíblia diz pela consolação das Escrituras, em Romanos capítulo 15, versículo 4. É a consolação, são as Escrituras que nos consolam, que nos tornam consolados, que nos tornam saciados, que nos tornam satisfeitos. Isto é imperioso. Isto é premente, isto é urgente, isto é essencial, é imprescindível e é indispensável. E é isto que nós estamos a procurar fazer aqui. E depois nós temos mais imperativos, só para citar mais alguns, de passagem. Sede uns para com os outros, Efésios 4,32, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros como também Deus vos perdoou em Cristo. Nós recentemente falamos já acerca disto. E isto também é imperioso. E ele diz mais em Efésios 5.1, que no fundo é uma redundância do que nós já vimos, ser depois imitadores de Deus, como filhos amados, imitadores de Deus. E diz ele, vós filhos, diz ele também, noutra passagem, na carta aos Efésios, suponho no capítulo 6, porque eu não apontei, vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Isto também é imperioso, isto é urgente, isto é premente. Nesta sociedade e neste tempo em que há filhos ingratos e desobedientes a pais e mães, vós filhos, sede, isto é imperioso. Tu que és filho, pensa no quão imperioso é isto para ti, seres obediente aos teus pais.
Em Filipenses 3,17 lemos: sede também meus imitadores, diz o apóstolo, irmãos, e tendo cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. E em Colossenses 3,15, que é a passagem que nós nos encontramos, lemos: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um só corpo, domine nos vossos corações e sede. E cá temos este imperativo: sede agradecidos. Isto também, ser agradecido, como temos visto, é imperioso, é premente, é urgente, é mesmo essencial e imprescindível, é mesmo indispensável. Que o Senhor nos abençoe.